guerreiros, minhas guerreiras. Vou tentar fazer, não deixar vocês dormirem. Vou tentar, vamos lá. Fazer aqui. Cadê o celular? O controle está aqui, o controle já deixou aqui para mim. Se a assessora, a coisa aqui fica. Da nossa história hoje. Só para deixar o convite para vocês, como já dito pelo nosso irmão Leonardo, nosso irmão Marcos é o fotógrafo. Então ele fica fazendo essas coisas com a gente. Ele está conversando e fica tirando foto. Mas o nosso tema de hoje, eu separei esse tema, eu não, né? Eu falo que a espiritualidade amiga conduz a gente, as ideias nos intuem, e normalmente acontece assim, eu recebo o tema, depois eu vejo o que faço. E já há um tempo, eu até conversei com o Paulinho, perguntei para ele o que você acha. Eu acho bom, falei, então você vai participar comigo. Ele está ali todo ansioso, mas fica tranquilo que vai fazer uma palhinha para nós, tá? Inteligência emocional e maturidade espiritual. O que você quer dizer com isso, Hugo? Nós viemos aqui para ouvir que eu não tenho inteligência, ou que eu sofro das emoções, que não tenho maturidade. O que nós pensamos quando ouvimos isso? Né? Vamos fazer uma introspecção e uma viagem para olhar para dentro de nós. Normalmente, por uma questão acadêmica, eu faço uma organização para não me perder nos assuntos, não eu começo, eu termino, vou para o meio e eu não sei onde estou na palestra. Então, eu sigo esse cronograma, nós vamos ver uma introduçãozinha, fazer alguns esclarecimentos, umas historinhas e os resultados que elas podem trazer para as nossas vidas. Nós vamos nos encaixar em algumas histórias, a nossa atuação, que só depende de nós, algumas coisas sobre o tema, né? Essa inteligência e a conclusão. Para a gente não incorrer em nenhum tipo de processo, nosso irmão Marcos está filmando todas as palestras. Como eu usei muitos termos que são técnicos, científicos, dos próprios palestrantes, eu estou colocando aqui os créditos, né? Então, alguns termos vocês vão ouvir, e talvez isso até chegue até esses palestrantes. Então, de repente, acontecendo, a gente sabe que os créditos são deles, tá? Augusto Cury, ele é um psiquiatra, escritor de vários livros, inclusive a Escola da Inteligência, no qual ele trata muitos assuntos com relação à inteligência emocional. E esse Márcio Michel, ele é um coach, ele faz várias palestras na internet, motivacional, e ele acabou calhando que ele falou do mesmo tema do qual eu buscava informações. Então a palestra é um pouco científica, né? Eu nem me senti muito à vontade para falar, então eu tentei trazer ela para a doutrina espírita, né? Então eu peguei alguns dados apenas por questão de informação, né? Somos 100 milhões de espécies no mundo, mas a única que pensa e sabe que pensa, rumina o passado e programa o futuro, somos nós, né? Ruminamos o futuro, o passado. Porque a gente vive e cria traumas e situações que marcam as nossas vidas. E a gente, quando não tem essa inteligência emocional, e aí nós vamos entender o que é essa inteligência até o final da palestra, eu espero que a gente consiga fazer compreender, a gente vai entender o porquê de tudo isso. Segundo a Universidade de Michigan, 50% das pessoas no mundo desenvolverão um transtorno psiquiátrico. É preocupante. Olha, vocês aí, olha para o seu vizinho. Olha para o vizinho. Se não for você, vai ser ele. Não, pode ser ele.
metade das pessoas que estão aqui, existe uma tendência de termos algum problema. Tá? Isso se nós não nos prepararmos, se nós não pensarmos a respeito e não trabalharmos isso agora. E ensinarmos nossos filhos e as futuras gerações. Esse é o trabalho que esses profissionais têm buscado fazer. Né? Já se perguntaram por que somos a geração que mais tem a oportunidade de viver o prazer, no bom sentido, o prazer, a alegria. Deveríamos ser as pessoas mais alegres, porque a empresa turística, a empresa de lazer hoje, ela é mais forte do que era 100 anos atrás. Em todos os estados, cidades, tem essa preocupação de que tenhamos o lazer, de que tenhamos um bom passeio, de que tenhamos atividades extra. Por que não somos? Né? E precisa fazer essas perguntas e refletir. Augusto Cury, ele nos propõe alguns termos, dos quais a gente vai fazendo algumas traduções, tá? Durante a palestra. Ele chama de RAM. Eu nem sabia que nós temos um chip, né? Mas temos. Que é uma sigla, do qual ele caracteriza como registro automático da memória. Nós vamos ver o que é isso. Nós construímos nossas emoções. Às vezes nós podemos ouvir no espiritismo: mas eu sou espírito, eu já venho, eu já trago, eu já sou. Vamos com calma. Nós vamos entender isso. Ninguém muda ninguém. Ou muda? Vamos ver. Nós não sabemos lidar com as frustrações. Sabemos? E aí ele nos dá várias dicas, e uma delas é justamente isso. Diante da frustração, ele chama de DCD. Duvidar, criticar e determinar. Nós vamos ver também isso. Então vamos começar aqui. Um registro automático da memória. O que ele quer dizer com isso? Diante de toda a crise, diante de todas as situações de frustração, diante dos conflitos, das lutas, das brigas, nossa mente tem o poder de registrar situações e momentos que não queremos lembrar. Né? Então as discussões, as falsas crenças que nós colocamos em nossos filhos. E crença, não estou dizendo aqui de religião. Crença é acreditar em algo do qual as pessoas que você mais confia diz para você e você acredita. Por quê? Por esse registro automático da memória. As críticas, normalmente, a gente não lida bem com isso. As brigas nos marcam e nós criamos o que ele chama janela killer. Mas nós vamos chamar aqui de traumas. São traumas psíquicos que, diante de qualquer discussão, qualquer embate, ganhando ou perdendo, marca a nossa vida. E isso nos dá uma experiência. E essa experiência se transforma em emoções. E essa emoção nós vamos usar lá no futuro. Construímos as nossas emoções. A cada passo que nós damos na vida, só resgatando aquela questão do espiritismo. Então, eu venho, reencarno, meu espírito tem uma programação, tem um jeito, ele traz, se ele é arrogante, se ele é bruto e tudo mais. E nós vamos compreender que parte disso a gente traz. E parte disso a gente constrói aqui. Tem dúvidas? Não? Vou pular o teste. Acho que não precisa. Eu preciso da participação de vocês agora. Qual é o sentimento que vocês têm ao ver essa imagem? Mas traz alguma coisa
boa, ruim. Frio, vó, tricô, crochê, Ó, perdida. quem mais? Hã? Quem mais? Qual é a nossa percepção? Confusão. Amarrar. Ó, tudo aquilo, veja, as opiniões são diversas. O nosso cérebro, ele tenta assimilar algo que a gente conhece. E aquilo que a gente não conhece, a gente não compreende. E aí começa a nossa construção. A partir do momento em que eu entender o que é isso, eu passo a ter outros sentimentos, outras emoções. Vocês acham que isso é perigoso? Vocês vestiriam isso, como a nossa irmã falou, que é um tricô, um crochê? Colocaria nas costas? Sim. Não? Sim. Uma roupa, né? Então não me demonstra em momento algum perigo, né? Ou seja, é algo que meu cérebro traz por similaridade e ele tenta classificar isso de alguma forma para saber se isso é perigoso, de que forma eu posso utilizar, se isso vale a pena ou se eu devo desprezar. E aí a foto seguinte é isso. Eu só distorci um pouquinho a imagem. Vocês vestiriam? Por quê? Como assim? Não tem perigo, gente. Umas cobrinhas. Vocês falaram que era tricô. Já representa uma emoção para vocês. É como a criança, quando nasce, se vocês colocarem o pitbull para ela brincar, ela enfia o dedo no olho, enfia o dedo na boca, e ela não tem noção do perigo. Do perigo porque ela ainda não teve a experiência. E essa experiência não transportou nenhuma emoção para ela. Medo, perigo. Então, não existe proteção quando a gente não compreende. Agora vocês compreenderam. O próximo vai ficar mais fácil. O que vocês estão vendo aqui? Qual é o sentimento que vocês têm? Agora vocês já têm uma experiência, vocês já sabem da pegadinha. Agora não tem desculpa. Qual é o sentimento que vocês têm? É bom? É ruim? É perigoso? É bonito? Vamos lá. Esse era uma cabeça de homem. Roxa é a pessoa. Eu também achei a cabeça de um homem, o rosto de um homem. O rosto de um homem. Você vê que o cérebro continua procurando referências. Mas ainda assim, pela falta de uma compreensão melhor do que está sendo colocado, a gente ainda não consegue imprimir sentimento, não consegue entender e não consegue ter uma emoção. Eu vou ajudar um pouquinho vocês, vai. Pronto, essa daqui vocês vão conseguir. O que é isso? Banana, não sei se. Ó. É o quê? Banana no Eu ouvi cesto. aqui. Banana no cesto aí. Olha. E uma cabeça virou. Tá mais fácil agora, né? Tem perigo? Vocês comeriam? Hã? Com fome? Que isso, meu irmão? Não é banana, é que você está muito perto. Quem está lá no fundo vê melhor. Hã? Inclusive, eu tenho 20 caixas dela aqui. Foi entregue aqui na casa do Leonardo. Nós vamos distribuir isso aí. Aqui não sei Né? se cobra, mas eu não sei se. Então vai uma caixa para cada carro. Vou entregar uma para cada um de vocês. Uma contribuição nossa. Olha, então apitou então. Mas está infestada. Vocês colocariam no seu carro? Por quê? Mataria a aranha e pegaria a banana.
Só tem uma, só tô vendo uma. A hora que você mexer ali, ela vai sair de monte. Ou seja, nós construímos as emoções. A cada experiência que a gente passa, a gente constrói ideias, a gente constrói sentimentos, e isso é um exemplo bem simples, só para provar que isso existe. Né? Que o nosso cérebro funciona dessa forma. Agora imagina uma criança, da qual muitas vezes a gente, inconscientemente, ou não, mas pela construção que nós tivemos durante a nossa vida. Nós pegamos um filho, fala, vai varrer a casa? Não, é imprestável. Você não serve para... Ó, nós estamos construindo essas emoções deles, essas ideias, e eles vão crescer assim. Pode não reagir agora, mas no futuro somos nós. O mesmo sentimento que nós estamos empregando neles, eles serão no futuro. Então, o cuidado nessa construção. Nós vamos ainda fazer uma conclusão lá na frente. Ninguém muda ninguém. Muda? Alguém já tentou mudar? Muda o teste, vai mudar o outro. É. Dá certo? Quer mudar a esposa? Vamos lá, passo a passo. Nossa mente tem o poder de registrar situações e momentos que não queremos lembrar. Por exemplo, vamos ao mercado ou à padaria, vamos comprar pão. Mas nós temos alguns desafetos aqui em Juqueiro. E pensando, olha, eu vou comprar pão no horário tal, porque aí eu não vou encontrar com o fulano, com o ciclano, e você chega lá na padaria, 10 pãezinhos. Quando você vira para trás, surpresa. Surpresa, né? Ou seja, nós agimos na lei da atração. E aí aquilo já nos causa um taquicardia, um desespero, uma sudorese, né? E aí a gente não sabe lidar com isso. Essa emoção, esse trauma que nós guardamos em algum momento e não trabalhamos ele. Nós enfiamos ele debaixo do tapete, querendo esquecer. E aí, a primeira vista que nós temos do nosso querido amigo, volta e dispara um gatilho. E vem toda a lembrança de tudo aquilo que você viveu de ruim, de negativo, e nós colocamos isso de forma corporal. Quem ofende, muitas vezes esquece. O ofendido não. E aí é o perigo do mineirinho, né? Porque o mineiro, ele guarda rancor, né? Aquela coisa. Não tem mineiro aqui? Não, né? Espero que não, senão vão pegar lá fora. Então, é aquela coisa, quando antigamente se dizia o cuidado de não ofender as pessoas, porque nós poderíamos ser traídos, não no próximo dia, na próxima semana, mas na primeira distração, nós poderíamos ser vingados. Então, é uma construção de emoções e traumas, que a gente não trabalha. E isso vai somando, somando e somando, e lá na frente, vai dar algum pipi. Quando temos ódio e queremos ver alguém que nos ofende, não queremos ver alguém que nos ofendeu, acontece o quê? Toda hora. Toda hora. Toda hora a gente encontra. Porque aquele que você pensa que você não quer, ele vai dormir com você. Você não se livrou dele porque você jogou ele debaixo do tapete. E aí vem a dura pergunta:
Você já tentou mudar o comportamento de alguém? O marido? A esposa? Pelo sorriso já tentaram. Deu certo? Quem tentou, parabéns. Transformou ele num super teimoso. Somos bons nisso. Nós gostamos da divergência, do combate. Gostamos disso. Então, esse é o pior caminho que nós podemos escolher. É engraçado porque a gente fala assim, né? A gente tenta mudar até os filhos da gente a todo momento, né? Ensinando. Aí você falou assim que transformou ele num teimoso. Até os nossos filhos pequenininhos, com 5, 3 anos. Vou fazer de pirraça. Burra, não quer que ensina, é do jeito dele, acabou e vaza. Só que depois de um tempinho, ele absorve e mostrar para você que ele mudou. Olha que bacana, né? Assim deveria ser a gente quando recebe do outro, abre que velho. Mas por quê? Porque nós não sabemos lidar com essa emoção, com a crítica, as frustrações. E a gente não trabalha esse sentimento tentando compreender o que a outra pessoa está nos dizendo. Nós vamos chegar lá. Não sabemos lidar com as frustrações. Sabemos? Não? O que acontece? Quando alguém nos magoa, quando alguém nos critica, mas querendo o nosso bem, como o Paulinho colocou, quando você fala para o filho, não faz isso, olha, isso não é bom. E ele retruca, eu mando. Eu faço do meu jeito. E aí nós temos hoje adultos, e ele faz algumas citações, quando eu falo ele, Augusto Cury, ele faz algumas citações de executivos que não estão dando conta. A pressão, as críticas, e ele é tão intransigente consigo mesmo, que ele se auto-sabota. Quando nós recebemos uma crítica, uma correção, ou somos pressionados por algo, é preciso ter um equilíbrio. E perguntarmos, por quê? Dentro da nossa mente. Por que eu estou recebendo essa crítica, essas correções, essa pressão toda? É benéfico? É maléfico? Ou a gente só coloca o orgulho na frente e fala, não vou fazer porque você está dizendo. Para quê? Tem um sentido em tudo que as pessoas fazem. A não ser quando nós colocamos o orgulho na frente e dizemos, não vou fazer porque eu sou melhor. Eu sei fazer, você não sabe. Então eu não vou obedecer você, Paulinho. Tá bom? Tá bom. Já falei para ele ligar o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi. Liga o Wi-Fi. Como? É verdade? Quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos, observe as respostas. Sem arrogância, sem orgulho, tira de lado. Ouça as respostas que estão dentro de você. Não por você ser melhor, mas você poderia fazer melhor. Inclusive, lembro aqui de uma história do nosso saudoso professor Leandro Carnal, em que ele estava na rua passeando com um amigo ao lado, e alguém do lado de fora do carro gritou para ele, seu filho da... E o amigo cutucou ele e disse, acho que estão falando com você. Ele falou, olha, se for falando comigo é alguém que conhece mamãe. Porque não é possível, né? Mas ele não se ofendeu. Primeiro, era uma pessoa estranha para ele. Segundo, ele fez essa pergunta, é verdade? Se for verdade, ele não pode se ofender. E se for mentira, também não deve se ofender. Não é uma pessoa de sua intimidade e ele não deve levar isso para casa.
Ou seja, não compre aquilo que não é seu. O veneno, quem destilou, é que está envenenado. Se nós levarmos para a nossa casa esse veneno, com certeza vai nos fazer mal. A proposta do nosso professor, doutor Augusto Cury, o DCD, duvidar, criticar e determinar. O duvidar, por que duvidar? Porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Tudo a ver com o espiritismo. Inclusive, eu acho que se esse vídeo ou alguém pudesse ter esse contato, introduzir esse homem no espiritismo, eu acho que nós ganharíamos muito, porque ele é rico em conhecimento na psicologia humana e tem desenvolvido bons trabalhos. E ele fala como se fosse espírita e não católico. Católico agora. Ele era ateu e por um trabalho que ele fez escrevendo um livro falando sobre Lucas, ele se converteu ao catolicismo. Criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. E recursos humanos não é aquela área da empresa, contrata, descontrata, não. Vamos lá entender. O que é duvidar? Nós temos falsas crenças, como havia dito, quando nós criticamos as crianças, nossos filhos, e inconscientemente, muitas vezes, nós os chamamos de tolo, seu burro. Temos grosserias assim. Incapaz, incompetente, você não serve para nada. E essa escola da inteligência, ele faz justamente as crianças pensarem nisso. Quando alguém disser qualquer coisa a você que te machuque, que te frustre, aplique o DCD. Duvide do que essas pessoas estão falando. Critique com um olhar para dentro o que elas querem dizer. E não aceite isso como verdade. E determinar. Determinar que você não é o que estão dizendo que você é. Não é. Naquele momento pode até existir um momento de desequilíbrio entre os dois, entre as pessoas, entre a família, entre os amigos. Mas muitas vezes aquilo que nós dissemos da boca para fora não é o que gostaríamos de dizer. Vamos fazer aqui alguns esclarecimentos. Nós não nascemos com nossas emoções, mas construímos conforme aprendemos e experienciamos na vida. Esse experienciamos na vida que eu coloquei. A neurocientista, a Lisa Feldman, ela tem vários livros e estuda sobre o comportamento humano. É uma neurocientista como a Nete Guimarães. E ela propõe algumas coisas com relação a essas emoções, que a gente constrói isso. Que a gente, a cada passo que a gente dá, a cada experiência que a gente vive, a gente constrói, e aquilo pode ser bom ou ruim, mas a gente constrói e fica preparado. Nós abrimos janelas light e janelas killer. Janelas boas e janelas ruins. Janelas light nos deixam light, tranquilos, seguros. Porque aquela experiência, muitas vezes, você pode vivê-la daqui 10 anos. Mas você vai se lembrar no momento em que você estiver iniciando qualquer situação, vem aquele estalo, abre a mente, você se lembra de tudo que você viveu. Olha, isso é legal, isso é bacana. Ou você cria uma janela traumática, vive numa tensão, aquilo fica no seu subconsciente, na superfície, esperando que alguém faça novamente com você. Porque se alguém fizer aquilo novamente, se a pessoa me ofender, eu vou falar isso. E ela vai responder isso e eu vou falar aquilo. E aí nós trocamos janelas traumáticas e colocamos toda a sociedade doente, porque nós não sabemos lidar com nossas emoções.
Fica a dica. Quanto mais mensagens positivas recebemos, mais confiantes ficamos. É ou não é? Com certeza. Agora lembrei do Paulinho aqui. Ele é um exemplo. Quando vai jogar bola, meninos de 40 anos, o técnico tem que motivar, porque não, vocês são bons, vocês vão bater um bolão. Quando chega na segunda-feira, o Paulinho está quebrado. Vem para o estudo machucado. Oi, Paulinho. Mas a gente incentiva, olha, esporte é bom. 40 anos, futebol não dá mais. Aposenta, meu irmão. Porque nós vamos te perder aí uma perna, um braço. Eu não quero isso para você. Né? Isso, já está entrando na fase do dominó e xadrez. Então, vamos assumir a nossa condição para que a gente não passe vergonha. Não é brincadeira, não. Depois a gente conversa. E esse ensinamento, ele é muito importante. Não importa o que fizeram com você. Te ofenderam, te maltrataram, te humilharam. E tem pessoas que têm essa capacidade. Não importa o que fizeram. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Magoei. Tem gente que cruza os braços. Magoei. Esperando a primeira oportunidade para se vingar, para destilar todo o sentimento de raiva e de ódio que ele está guardado ali. A mágoa é boa? Guarde aí um ressentimento aí por 3 meses para você ver o que acontece. Se você vai dormir direito, se você vai comer direito. Então, a nossa busca de sermos mais inteligentes emocionalmente e encontrarmos uma maturidade onde essas coisas não mais nos afetam e que a sociedade tenha mais saúde emocional, psíquica, que a gente possa andar na rua de cabeça erguida, sem medo, sem receio, porque alguém pode me encontrar e descontar e devolver aquele ódio, aquele veneno que eu destilei. A exemplo disso, 4 historinhas, rapidinhas, são bem curtinhas. O menor delas é de Jesus, Maria Madalena. Então vieram os judeus, fariseus, trazendo Maria Madalena, trouxe ao mestre, o mestre sentado na areia, recebe, e eles com muita arrogância diz: pegamos ela no flagrante em adultério. Qual é a pena? E Jesus, com sua mansidão, não disse nada. Olhou para a areia, escreveu como se estivesse ignorando eles. E eles novamente perguntaram a Jesus: Rabino, aqui está esta mulher, o que deve acontecer com ela? O que nós faríamos? A gente já sabe o resultado, mas o que nós faríamos? Qual é o nosso julgamento diante de situações em que nós, diante do nosso algoz, amigo, seja lá como for, qual é a nossa reação diante disso? Temos o autocontrole? Temos equilíbrio para resolver uma situação como essa, inteligente, emocionalmente dizendo? Jesus foi perfeito. Disse: cumpra-se a lei. Porém, que atire a primeira pedra quem não pecou. Ou seja, faça. Está na lei, não está?
não foi eu que criei, pode fazer. Mas quem de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Fez de uma forma inteligente com que eles pensassem, com que eles fizessem a autorreflexão sobre quem são eles e quem era aquela mulher. E eles desistiram. Saindo primeiro pelo mais velho. Tinha mais pecado, né? Tinha mais vida, tinha mais pecado. Mais experiência, vai compreender. Estava esperando, ele demorou. Mais uma historinha. Eu vou contar as histórias e no final a gente encaixa, tá? Chico, em um dia de trabalho, como sempre, formavam-se filas enormes na frente da casa onde ele atendia. Normalmente mais de 500, 600 pessoas, acredito eu, muito mais, para serem atendidas. E você sabe que fila, como fila de banco, é um lugar onde a gente purga todos os pecados, né, e faz a reforma íntima. Se você não fizer, não aproveitar esse momento solene, nobre, poucas outras oportunidades nós temos de fazer. Então, Chico, com a sua espiritualidade, que não podemos negar, que tinha, e eu gostaria de ter conhecido, foi soprado para ele, no ouvido dele, e isso, diz as más línguas, que seriam os espíritos. Os espíritos não se ocupariam disso. Duas senhoras que estavam na fila, fazendo um comentário fraterno, uma para a outra, disseram: olha, vocês viram como o Chico engordou? Ele engordou. Olha, ele usa uma peruca, ele está com cara de sapo. Tá certo. E como que um passe de mágica, Chico recebe essa informação lá dentro, no atendimento. E não foram os espíritos que fizeram isso. Chico tinha uma mediunidade onde ele expandia e toda a sua volta conseguia chegar até ele e ele conseguia receber essas informações. Mas Chico era Chico, muito sábio. As duas amigas vinham na fila e chegou a vez da primeira. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Chico falou para ela: eu estou tentando emagrecer, meu irmão, mas eu não dei conta. E ela: nossa, Chico. Sim, meu irmão, é isso. E aí veio a outra. E aí ela perguntou a mesma coisa, cumprimentou Chico e disse: Chico, como vai? Tudo bem? Sim, meu irmão, tudo bem. Os sapos também são de Deus. Então, é necessário, diante da adversidade, diante das informações onde nós recebemos as críticas, temos equilíbrio e sabedoria. Porque não é com a espada que se combate a espada. E essa é legal. A morte da barata. Ei, maridão. Sentado. Você sabe que o marido, quando chega em casa, ele quer sentar no sofá, ele abre a gaveta do vazio. E ele quer ficar no vazio. E a mulher faz o quê? Encher a cabeça dele. Tá vazio demais. Pessoal, Enche a gaveta. só está demorando um pouco. Tá muito bom. Ele está na gaveta do vazio, olhando o jornal, mas ele não está ouvindo, ele não está entendendo nada, mas ele está no vazio, porque ele precisa daquele momento. Eis que surge a mulher, gritando: ah! Barata! Mata! E o marido, como fecha a gaveta, pula
do sofá. Que foi, meu amor? A barata. Mata a barata. E ele não acredita. Como parecendo a bomba atômica, um tsunami, algo que estava acabando o mundo. A mulher gritando. E o homem mata a barata. E vocês já viram o homem matar a barata? Que horror, gente. É um horror. Ele pula, ele corre, a barata dá de 10. E ele pega o chinelo e joga o chinelo e pá, ele erra. E a barata corre. Corre aonde? Na direção da mulher. E ela dá outro grito, mata a barata. Vai logo. E o marido, tentando atender o pedido, corre atrás da bendita barata. Pega o chinelo de novo, joga o chinelo na barata. E erra a barata de novo. E a mulher fala o quê? Seu incompetente, você não presta nem para matar uma barata. Janela traumática. E agora, como resolve isso? No casamento. Mais seguro. Mais uma vez o pingo da torneira. E o homem retorna do seu trabalho cansado, querendo entrar na gavetinha do vazio. E ao entrar à porta, a mulher já grita: a torneira está pingando, meu. E o que ele faz? Vai olhar a torneira. Nossa, amor, a torneira está pingando mesmo. Sim, está pingando. E eu preciso que você arrume. Nossa, amor, quanto tempo está isso? 3 meses. Por que tanto tempo? Você não me falou nada. E a torneira pingando. E o que o homem faz? Faz uma gambiarra e sai fora. Você já resolveu a história. Mas é verdade. Isso, aqui. A gente tinha que chegar aqui primeiro. É o tempo dele. Não é o tempo dela. E quando a mulher reclama, é porque tem que ser? E o homem fala: não vou fazer. Deixa pra amanhã. E assim. Amanhã eu faço. Vou entrar na gavetinha do vazio. Eu sei, Mais 3. Na casa do Paulinho isso não acontece, tá? Ele é construtor, ele resolve tudo, ele faz a casa, ele desmancha. Então, se vocês precisarem, liga para o Paulinho. Final de ano ele vai estar atendendo 24 horas. Não é isso que você falou? Não. Mas vamos voltar. E aí, o homem tem 2 caminhos para não ter atendido o pedido da mulher. Primeiro, ele pode não saber fazer. Mas, de qualquer forma, a mulher dá o golpe fatal. Consegue. A mulher dá o golpe fatal no marido. E fala: seu imprestável, você não resolve nada. Você não presta para nada. E a mulher: eu vou fazer. Deixa que eu resolvo. Eu vou cair da escada, vou quebrar o pescoço. Eu tomo choque, mas eu troco a torneira. Vai tomar choque na torneira? Tem que fazer um drama, né? E o marido levanta: vou trocar a torneira. Pega as ferramentas, que ele nem sabe quais são, mexe na torneira, vira para um lado, vira para o outro, não sabe nem qual é o problema, monta tudo de novo e fala: vou chamar um profissional. É muito complicado isso. Moral da história:
nós muitas vezes não observamos as nossas atitudes, as coisas que nós falamos, as coisas que nós pensamos e desejamos. E isso tem consequência. Ele nos propõe uma atuação. Já ouviram falar em cartaz? Já? Quem vai de psicólogo sabe. Isso está quietinho. Mas eu não conhecia. Eu acho bacana isso. E quanto mais conhecimento a gente adquire, a gente vê o quão ainda a gente está longe de resolver situações simples, corriqueiras, como a barata, como o pingo, e sermos sábios e inteligentes como Chico, como Jesus. Cartaz é colocar para fora tudo o que pensa? Seria isso? Para algumas pessoas seria. Praticam a cartaz, bateu, levou. Falou alguma coisa, levou do outro lado. Ser sincero e verdadeira? Seria isso? Porque a cartaz, a proposta desse termo, é justamente nós aliviarmos as questões emocionais. Então, quando a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, o que a gente faz? Coloca para fora aquilo que está nos amargurando. Isso dá um certo alívio, dá uma tranquilidade para a gente continuar a vida. Mas a proposta verdadeira não é essa. Cartaz não é a gente, porque fomos ofendidos e a gente tem o direito de falar mais alto e colocar para fora porque eu penso isso de você e você pensa isso de mim, e aí vem a réplica, vem a tréplica. Como é que é, meu amigo? É isso? Réplica, tréplica e tetraplégica, e por aí vai. Mas o que é a cartaz? Equilíbrio. É pensar antes de agir. E falar o que você sente. Não daquela forma. Com respeito e educação. Exemplo. Quando você chega em casa, e aí você é recepcionado por aqueles dois casos, o da barata e do pinto. E a esposa, nos dois casos, de alguma forma, ela ofendeu o marido. Da qual ele tem tanta intimidade, e quando a gente tem um carinho, tem um amor, a gente não quer ser destratado dessa forma. E a proposta é justamente essa. A gente muitas vezes ouve, processa, não gosta, não responde, porque é sua esposa, mas você fica com o sentimento preso. Sem entender o que, na verdade, a esposa quis dizer. E você não perguntou. Então, é inverter justamente a pergunta. Quando ela disse, você não vale nada, você é um imprestável. A proposta da cartaz é justamente a gente colocar para fora como você se sentiu com o que você ouviu. Pode não ser o que você está pensando. Nossa, ela falou que eu não sirvo para nada, então é para nada mesmo. Ela está há 20 anos casada comigo, agora ela descobriu que eu não sirvo para nada. Não pago conta, não levo para o shopping, não dei uma casa, nada. Ou seja, a proposta da cartaz é justamente você colocar amor. Sabe o que foi? Quando eu estava matando aquela barata, e eu errei, lógico, destreinado, e você disse que eu era imprestável. Eu me senti um imprestável, um inútil. Foi isso que você quis dizer? Não, amor. Não. O que ela quis dizer? Que naquele
momento de estresse, de explosão, aonde ela não conseguiu dominar as suas emoções, e ela disse algo para que fizesse ele reagir, e ele reagiu e a salvou, a barata. Ele conseguiu superar. Os dois conseguem transformar aquele trauma em uma coisa positiva. Porque ele conseguiu compreender o que ela realmente quis dizer, que não é dizer ao marido que ele é inútil, imprestável, mas que no momento de pressão e de sufoco fez com que ela fizesse isso, dissesse coisas que talvez não fossem as mais adequadas, mas não é que ela deixou de amar, mas não é que ela odeia, não é que ele não presta mais para nada. Então é necessário a gente entender, e quando não entender, perguntar: amor, o que você quis dizer com isso? Nós aliviamos a tensão, muitas vezes, que nós guardamos para que um dia, lá na frente, a gente devolva esse sentimento. E a gente guarda. Eu muitas vezes até esqueço. Esqueço, mas de esquecer mesmo, não é porque eu quero, não esqueço. Passou. Depois de uma semana, deletei. Então, graças a Deus, nesse sentido, tenho vivido bem, tem dado certo. Mas com esse novo aprendizado aqui, nós vamos treinar algo diferente. E indo já para o nosso final. Você quer falar, Paulo? Quer falar? Deixa eu só dar mais 2 passos aqui. Construímos nossas emoções com nossas experiências. E precisamos usar nossa inteligência emocional, ou melhor, protegê-la, para não termos que ressignificar. O que seria isso? Nós nos frustramos, somos orgulhosos e muitas vezes ofendemos. E o ofensor esquece, lembra do começo? Nós falamos, mas o ofendido não. E isso, de alguma forma, o ofendido vai arrastar para algum momento, alguma oportunidade em que ele possa devolver essa raiva, esse ódio. E se ele não conseguir, ele vai ter alguns problemas, que é o que nós chamamos hoje de doenças psicossomáticas. Não tem nenhuma origem, os médicos não conseguem entender e não conseguem dar um diagnóstico. Dá ali um remédio, só que o remédio não cura o passado. Aliviador, segue com a vida, a caminhada é dura, muitas vezes, nos arrastamos. E aí as novas propostas é justamente compreender qual é a origem do seu problema. E quando nós chegamos na casa espírita, assim, é as dores incuráveis que a gente não consegue compreender de onde vem. Curando a origem, os efeitos cessam. Descobre a causa. E ressignificar é justamente isso. Quando você descobrir a causa tem um significado, um ódio, uma frustração, uma tristeza, tem um significado, do qual te marcou. E isso precisa ser retificado, ressignificar alguma coisa, refazer aquele sentimento de uma forma que a gente consiga nos livrarmos das dores, das tristezas e transformar aquela dor em experiência. Ressignificar, sim, para não sermos traídos pelo nosso eu.
Não vivemos janelas killer dos traumas que causamos e fomos vítimas. Eu vou dar a palavra para o Paulinho, porque daqui eu vou fazer o encerramento. É o último slide. Tá bom? Eu tenho 1 hora para falar. Olha, eu li os livros, né, que o Hugo passou, principalmente do Augusto Cury, né? E é uma trilogia. Quem é o Augusto Cury? Um psicólogo. Um cara que se dispôs, depois da perda da esposa, que falava para ele assim: estuda o homem Jesus, não sobre a ótica da religião, mas o homem sobre a ótica da ciência, ou seja, à luz da psicologia. Quando ele perdeu ela, ele se propôs a isso. E ele fez uma bancada muito legal. Ele resolveu estudar o Evangelho, a Bíblia, sobre a ótica de Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas era médico, era homem de ciência. Por que eu disse isso? Eu quero voltar lá em Maria Madalena, quando o Hugo falou das janelas traumáticas. Todos nós vivemos. Eu sou deficiente auditivo. Imagina que eu passei na escola. Sarro, bullying, que na época encarava de forma diferente. Era para mim estar travado e não falar aqui hoje. Ele colocou ali: o que você vai fazer com aquilo que colocaram para dentro de vocês? Vai se esconder? Vai apagar sua luz ou vai fazer ela brilhar? Todos vocês vivem esses traumas, viveram, e são desafiados a todo momento a fazer brilhar a luz de vocês, como colocava Jesus. Na escola, a gente já começa as primeiras janelas traumáticas, os primeiros medos, aqueles que nós freiam, ou a gente vai, ou a gente fica. Não é assim? Um monte de gente diferente, numa mesma classe, com capacidade intelectual diferente. Alguns vão para a ciência, outros vão para a moral. O fato de você não tirar uma boa nota numa matéria não quer dizer que você vai ser um fracassado na vida. Não é assim? O nosso processo escolar, ele ensina diferente. Ele ensina primeiro a gente a aprender matemática, aprender ciência. Não é importante no começo. Então, se você tem um filho com dificuldade na escola, isso não é importante nos primeiros anos. Einstein era burro. Dessa palavra mesmo. Tirava péssimas notas. Quando acabou a escola, descobriu sua vocação. Olha que bacana. Então, cuidado que a gente está plantando na mente da gente. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma luz. Naquele momento que Jesus escreve no chão, ele podia condenar a própria Maria Madalena. Imagina a pressão de Jesus. As pessoas perguntaram: diz a lei que quem comete adultério é apedrejado em praça pública. Não era assim 2000 anos atrás? Imagina a vida daquela moça na mão de Jesus. Se ele falasse uma palavra errada, se ele dissesse não, vamos seguir a lei. Apedra ela e a doutrina dele de amor acaba ali. Tudo que ele ensinava, tudo que ele veio ensinar acabava. E se ele dissesse não, tem que amar, tem que respeitar. E a lei mosaica, que naquele tempo tinha seu peso. Olha a inteligência emocional desse homem, escrevendo na areia, com calma, ruminando suas emoções, acalmando ela, buscando um caminho, e diz que quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ou seja, jogou na consciência de cada um, os mais velhos saindo primeiro, porque já vivenciaram, sabe que todos nós humanos estamos sujeitos a erros. Bom, quem é o personagem principal dessa história? Jesus e seu Evangelho. Ali está tudo o que a gente precisa para a gente saber lidar com as nossas emoções. Quando a gente fala assim, vai para o Evangelho, o maior psicólogo, palavra do Augusto Cury, que já existiu na face da terra, Jesus Cristo. Ele compara ele com todos os pensadores, todos que já existiram. E todos eles tinham um problema. Um tinha problema que não sabia lidar com a emoção, outro guardava um ódio, um rancor. Jesus não. Então, além de ele escrever, ele mostrou para a gente. Então, quando a gente fala assim, talvez a gente não atinja bem. Gente, põe o Evangelho em casa,
é porque ele vai ensinar a gente a lidar com as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos, a gente compreender que os desafios da vida não é para derrubar a gente, mas para a gente se enriquecer de experiência, entender que o outro também está na mesma situação que a gente, que aquele que fere, que ofende, que magoa, ele está mais machucado, e aprender isso com Jesus torna mais leve para a gente. Como eu falei, eu fui deficiente, eu vi todos os meus amigos me ofender, mas eu guardo uma coisa tão certa hoje, mais ainda, né? Nenhum deles queria me derrubar. Eles só estavam tentando ser melhores, e o jeito deles que eles tinham era esse. Olha que bacana, podia pegar isso e me afundar, mas uma luz que me dá assim, lidar com emoções e pensamentos, me dá equilíbrio emocional, faz com que a gente não queira se perder na vida e compreendendo sempre o outro. Né? Ninguém te ofende por bel prazer, gente. Agora, quando o Hugo falou, a gente é réplica, aí sim, a gente compra o que não deve. Né? Mas se a gente for capaz de olhar além da gente, a gente vai ter um equilíbrio muito grande. Né? E hoje o maior problema que a gente está passando é lidar com emoção, lidar com pensamentos e sentimentos. Quer ver só? Quantos estão dormindo bem à noite? Quantos estão conseguindo compreender o momento difícil que está passando? É aprendizado. Deus está forçando a gente a sair da zona de conforto. Deus quer ensinar coisas novas além da matéria, coisas simples. Deus quer dizer para a gente, olha, a alegria não está nos bens materiais, naquilo que você almeja, que está na vida. Gente, a alegria está nas coisas sérias, de brincar com o filho, de tentar sair de si mesmo e falar para a esposa, não, vamos ter um dia feliz, vamos caminhar na praia, coisas gratuitas que faz tão bem. Então o que a gente passa agora é uma transformação de valores. Nosso trabalho não é o mais importante. A nossa família, a nossa vivência no bem, a nossa força e esforço para aprender a amar as coisas simples é o que realmente vale. No dia que a gente sair daqui, nada que a gente conquistou com o trabalho vai conosco. Muito menos o conforto que a gente deixou com o filho familiar, isso não vai. Vai aquilo que a gente plantou nele. Pular uma amarelinha com a filha, andar na lagoa com o filho, isso vai ficar eternamente nosso. Obrigado, meu irmão. Então vamos retomar aqui. Então, para a gente ressignificar, para não sermos traídos pelo nosso eu e não vivermos nas janelas killers dos traumas que causamos e que fomos vítimas. A nossa mente é uma caixinha preta ainda, que os psicólogos, os médicos ainda não conseguiram compreender, nem a NASA. Então, a gente precisa ter recursos e buscar essa compreensão do que é essa emoção, como a gente lidar com ela. Não dá para simplesmente passar pelo trauma e dizer eu sou forte, guardar e seguir. Não dá. A gente precisa fazer uma autolimpeza, a gente precisa se libertar desses sentimentos que a gente guarda dos nossos irmãos. São irmãos. Em algum momento tropeçaram com a gente, mas são nossos irmãos. E para a gente concluir, eu vou deixar as dicas para a nossa conclusão e encontrarmos alguma riqueza lá na frente com os nossos queridos, familiares, amigos. Primeiro é praticar a cartaz. Que a gente tenha essa paciência, esse equilíbrio de buscar a compreensão verdadeira do que as pessoas, muitas vezes, por falta de palavras, maltratam, maldizem e criam traumas. Importante, principalmente para os nossos filhos, celebrar as pequenas coisas. Porque muitas vezes temos sonhos altos. Pensa alto, pensa grande, é legal, é importante a gente ter sonho.
até porque sonho ainda não paga imposto. Mas celebrar as coisas pequenas, porque até você chegar nesse sonho grande, você precisa manter a sua fé viva, ter forças para continuar diante dos tropeços. Ninguém segue um objetivo e simplesmente alcança. Nós traçamos os objetivos e saímos tropeçando no mundo. Validação, elogio, elogie seus filhos nas pequenas coisas, as coisas certas que se faz. Evita criticar as coisas erradas, porque elogiando o certo, ele vai se sentir melhor e aí ele vai fazer algo mais da próxima vez. E isso até nós chamamos a atenção, porque isso serve para todos, dentro dos seus esforços. Por exemplo, as nossas irmãs que ficam no umbral, na cantina, aquele calor, é sufocante. Poxa, se não tiver elas, se não tiver o pessoal da faxina, precisamos validar isso. São pequenas coisas que não damos muito valor. Mas se não tivesse o pessoal da faxina, como estaríamos aqui agora? A sujeira acumulada de 2, 3 meses, o cheiro, absurdo. Então, as pequenas coisas, elas são importantes. E aqui, me chama a atenção nesse ponto, porque a gente ouve muito no meio espírita dizer: não elogia o médium não, porque ele vai ficar vaidoso. Não é assim? Você não sabe lidar com as emoções da vaidade dele, vai tropeçar. Mas elogia sim. Elogia. Porque muitas vezes o médium não tem o dinheiro da passagem para vir, para levantar a plaquinha do silêncio, mas se esforça para estar aqui. Elogia. Para fazer com que ele tenha forças na sua caminhada. Detalhe, muitas vezes, e aqui é uma observação muito importante, eu já ia passar. Essa validação muitas vezes, nas crises e os traumas que a gente vive, nós temos que tomar cuidado, e aí a gente abre parênteses. Não valide o homem para uma mulher e a mulher para o homem. Principalmente quando estiverem sozinhos. Porque o risco de estar sofrendo processos obsessivos ou crises dentro do seu casamento e da sua casa pode ser visto como salvador da pátria. Essa sim me reconhece. Ele, olha, bacana, hein, que você me falou, estou de olho em você. E muitas vezes a gente pode confundir as coisas como um abraço fraterno que é dado ao final da reunião, por um elogio que foi dado, e a pessoa na sua sensibilidade pode confundir as coisas. Então é muito importante esses parênteses, mas valide as pessoas nas pequenas coisas e nos momentos de falha. E para não ter que ficar ressignificando tudo na vida, perdão. O problema é que muitas pessoas que carregam o perdão, quem não perdoa carrega o senso de justiça. Quando nós praticamos o perdão, de certa forma é mais fácil. Mas quando nós não conseguimos perdoar, é porque nós temos o senso de justiça. Eu sou certo, eu faço tudo certo, só eu sei fazer as coisas. E as pessoas que estão à sua volta, você maltrata, maldiz e não consegue pedir perdão. Pessoas que não sabem perdoar não conseguem crescer, não maturam, não amadurecem. E definir os nossos relacionamentos de intimidade. São as pessoas que a gente acredita, são as pessoas que a gente gosta,
são as pessoas que são afins com os nossos pensamentos, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, vibra junto. Desses a gente pode ouvir as críticas e ainda assim superar nossa intimidade. E se conseguimos ter equilíbrio para esses 5 passos, teremos uma maturidade espiritual. Era só isso. Boa noite a todos. Obrigado por me ouvir.